Eu queria registrar esta tarde a assinatura de um protocolo de intenções entre o Senado Federal e a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima e do Estado do Pará. Foi realizado hoje de manhã com a presença do presidente Sarney, que contribuiu imensamente para que isso pudesse acontecer, disponibilizando e recomendando à sua equipe, a equipe da Secretaria de Comunicação Social, comandada pelo um servidor da casa, aqui uma pessoa de extrema relevância e importância, que é o Fernando César Mesquita. Queria agradecer ao Fernando. Agradecer também a diretora-geral do Senado, a Doris Romariz Peixoto, e toda a equipe da Secretaria de Comunicação, a equipe que faz a TV Senado e a Rádio Senado, a equipe que faz o jornal escrito do Senado Federal. Queria parabenizá-los por estar expandindo a TV Senado e a Rádio Senado pelos estados brasileiros. Isso é muito importante, principalmente para um estado como Roraima, que é um estado distante, de difícil acesso. A TV Senado e a Rádio Senado, ela está contribuindo imensamente para socializar, para divulgar o trabalho legislativo realizado nesta casa, os noticiários, as reportagens, as matérias jornalísticas e culturais, para divulgar as discussões e aprovação de projetos nas comissões de fundamental importância, projetos de muita importância para a sociedade brasileira e que repercute na vida de todos os brasileiros e brasileiras. Então, eu queria aqui registrar a assinatura desse convênio do Senado Federal com a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, na pessoa do nosso presidente, o deputado Chico Guerra. Eu gostaria também, senhora presidenta, de trazer um tema que preocupa muito os brasileiros e brasileiras, que é a questão da carga tributária. É comum nós ouvirmos críticas à elevada carga tributária existente no nosso país. Convenhamos que hoje, próxima aos 35% do produto interno bruto, pode mesmo ser considerada alta, ainda que fique em patamar inferior à de uma série de países, em especial europeus. É preciso lembrarmos que o tamanho da carga tributária pode ser relativizado pelo conjunto de transferências e subsídios previsto no sistema tributário. Assim, quando se procede a transferências justas, no caso brasileiro, a rede de proteção social e os programas de redistribuição de renda, como Bolsa Família, constata-se que esse peso tende a se diluir, ao menos em certa medida. O que não se dilui e que representa injustiça gravíssima é, no caso brasileiro, a forma de cobrança dos tributos. O princípio clássico que orienta no sentido da justiça no sistema tributário é a da capacidade contributiva. Os cidadãos devem arcar com tributos de acordo com a sua capacidade de pagamento. O princípio básico da justiça social, no que se refere a um sistema tributário, é o de que os detentores de maior renda e de maior patrimônio contribuam com uma parcela maior do que os cidadãos que têm renda menor e menos patrimônio. A verdadeira isonomia ao se lançar e cobrar tributos consiste em taxar progressivamente os que têm mais, pois são eles os que podem pagar mais. Não é o que acontece no sistema tributário brasileiro. Embora os princípios da capacidade contributiva e da progressividade constem na Constituição brasileira, são constantemente desrespeitados por nosso sistema tributário. Estudo do IPEA mostra que 48,13% da carga tributária brasileira incide sobre a produção e o consumo de bens e serviços. São, portanto, impostos indiretos embutidos nos preços desses bens e serviços. Isso significa que um cidadão de baixa renda que adquire determinada mercadoria paga o mesmo valor a título de tributo que um cidadão que tem uma renda mais alta. Este princípio se aplica ao imposto sobre produtos industrializados, ao imposto sobre serviços, à CID, à CONFINS, ao PIS, PASEP, ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o que responde pela maior soma da arrecadação no país.
O ICMS responde por 20,63% de toda a arrecadação tributária brasileira. Mostra o estudo do IPEA, a que me referi, que a carga tributária de Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Suíça e Suécia apoiam-se muito mais sobre a renda do que sobre o consumo. Nos Estados Unidos, os impostos sobre a renda arrecadam 3 vezes mais que os tributos sobre o consumo. Na Suíça, mais do que o dobro. Na França, empatam. No Brasil, a equação é inversa. A arrecadação proveniente de tributos incidentes sobre o consumo corresponde a 2,18 vezes a receita proveniente de impostos e contribuições relacionadas à renda. Este é o ponto crucial. Tributos incidentes sobre a renda e o patrimônio são mais justos, por definição, uma vez que levam em conta a capacidade contributiva dos cidadãos e das famílias brasileiras. O próprio IPEA mostra que os 10% mais pobres dos brasileiros têm 28% de sua renda total absorvida por tributos indiretos. Já os 10% mais ricos recolhem também, por tributos indiretos, apenas 10% de sua renda. É profundamente injusto este sistema brasileiro. Há um sentido muito claro nessa equação. O peso representado pelos tributos indiretos faz com que as famílias de baixa renda paguem proporcionalmente mais impostos que as famílias de renda mais alta. O instrumento mais simples para evitar que se perpetue essa iniquidade é a adoção de progressividade na tributação. Isso significa que o imposto ou contribuição tenha mais de uma alíquota e que essas alíquotas incidam de forma crescente sobre a base de cálculo à medida em que esta aumente. Quanto mais a base de cálculo, quanto maior a base de cálculo, a faixa de renda, por exemplo, maior seria a alíquota nela incidente. Poucos tributos no Brasil contam com essa progressividade. É o caso do imposto de renda. Mas o pequeno número da alíquota reduz os seus efeitos. A desatenção para com a progressividade se estende a todos os níveis de poder. Apenas 15% dos municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes aplicam alíquotas progressivas ao cobrar o IPTU. Senhora Presidenta, conhecemos os obstáculos que dificultam, para não dizer que impedem, uma reforma tributária em nosso país. Muitos os conflitos de interesses. Há confrontos entre trabalho e capital, entre os diversos entes federados, entre os segmentos econômicos e assim por diante. As dificuldades são tão grandes que paralisam qualquer iniciativa de levar adiante uma reforma fiscal abrangente. Reconhecemos, é evidente, a existência e a força desses obstáculos. Acreditamos, porém, que se impõem correções no modelo atual. Se não podemos proceder a uma reforma integral, ao menos tentemos conferir maior progressividade a nossos tributos. Aplicar o princípio da progressividade significará reconhecer a tributação como instrumento de redistribuição de renda, assim como fortalecer o papel do Estado como executor de políticas públicas. Senhora Presidenta, senadora Marta Suplicy, precisamos caminhar no sentido de ter uma mudança na tributação no nosso país para torná-la mais justa, principalmente para as famílias mais pobres nesse país que pagam a maior carga de tributos. Muito obrigada.